Boa noite, tudo bem? Estou aqui de volta para a gente poder continuar o nosso GED, né, o projeto que a gente começou na semana passada. A segunda etapa do projeto agora é a gente começar na questão do conceito do coach, porque nós falamos, né, na semana passada de começar o projeto, e aí eu começo a pensar o que eu vou escrever sobre coach. Quando a gente pesquisa referências bibliográficas sobre esse conceito, ainda é muito vago a gente localizar material. Então, onde a gente vai conseguir essas fontes? Em artigos, revistas científicas, talvez e até em alguns livros. Né? A gente pode utilizar o material da apostila, lá do IBC, que também foi colocado, como é possível, mas eu tenho que saber fazer essas referências corretas. Então, todo parágrafo que eu for escrever, eu preciso fazer uma referência de conteúdo. Eu não posso simplesmente colocar um parágrafo se eu inventar as coisas. Vai ter a parte para a gente colocar nossa opinião, que aí é o próximo tópico. Mas as 5 páginas que eu tenho que escrever de conteúdo, eu preciso criar um roteiro para falar sobre isso. E qual o roteiro, né, que eu preciso pensar para poder falar? O que eu quero expor? Eu quero expor o conceito, eu quero expor como que isso foi desenvolvido recentemente, como que isso está acontecendo. E aí cada um vai ter que escolher o seu roteiro. Eu vou sugerir para vocês, né? Aliás, sugerir não, vou dar o exemplo do meu roteiro. Eu vou começar falando como surgiu o coach, de onde vem essa história. E aí foi até falado lá no começo, né? Ah, vem da história dos cocheiros, os condutores. Então eu vou começar contando essa história, buscando referências ainda, né? Já comecei a buscar algumas, até mandei algumas no e-mail de vocês, nos nossos e-mails semanais eu mandei algumas referências que vocês podem utilizar. Então eu coloquei lá, eu vou buscar referências do conceito do coach, do surgimento. A partir daí eu quero falar um pouco da evolução. Como que o coach evoluiu nos anos seguintes? Ah, beleza. Depois eu vou falar do desenvolvimento do coach. Como que isso é desenvolvido, qual que é o passo a passo, como que isso é colocado em prática. A partir do momento que eu desenvolvo, então eu vou fazer uma abordagem da aplicabilidade do coach. Como que o coach é aplicado para as pessoas, para as organizações, para uma sociedade, como que isso é visto hoje. E para concluir o conceito, eu vou colocar resultados. O que o coach proporciona resultados? Nossa, Luciano, é muito pouca coisa para a gente poder falar. Não, não é pouca coisa para a gente falar. Porque se a gente for listar, nós temos 6 tópicos aí. Surgimento, evolução, desenvolvimento, aplicabilidade para as pessoas, para a sociedade, para as empresas e resultado. Então, esses 6 conceitos, eu vou começar a buscar referências em livros, revistas, material na internet e vou montar o meu texto a partir daí. Cada parágrafo que eu escrevo, eu coloco uma referência. Como que eu vou fazer essas referências, né? Eu sei que muitos aí já escreveram trabalhos acadêmicos, escrevem até hoje, mas para quem não tem esse costume, vale lembrar aquela dica. Toda vez que eu vou citar um trabalho de uma pessoa, eu tenho que fazer essa referência. Normas da BNT, aquelas benditas, né? Então, se eu estou escrevendo lá, segundo fulano de tal, o ano que ele escreveu o material, aborda o conceito tal sobre coach. No entanto, Beltrano, o ano do trabalho dele, relata que para que aconteça tal coisa, isso tem que ser feito de tal e tal forma. Então eu vou pegar o pensamento de uma pessoa e vou reescrever com as minhas palavras. Só que esse pensamento ele já foi escrito por uma outra, então ele não é meu. Por isso que eu tenho que fazer essa referência. De todo o conhecimento que você tiver, aí quando chegar na próxima etapa, que a gente vai falar na próxima semana, vocês vão escrever o conceito de vocês. Mas para eu fazer esse link entre o que eu quero falar e o que vai ser abordado, então eu preciso sempre colocar as referências bibliográficas das pessoas que eu utilizei. Lembrando, posso utilizar material da internet? Posso. O que eu devo fazer então? A sugestão é que todo material que você utilizar, você salve lá naquela sua pastinha que você criou do IBC. O IBC, GED, fulano de tal. Salve esse arquivo. Porque esse arquivo você pode ter que utilizar ele depois de novo. E aí você vai precisar desse arquivo. O link da internet que você pegou. E aí quando a gente chegar lá nas referências bibliográficas, eu vou mostrar para vocês, né, como que você vai fazer essas referências corretamente. Você precisa do link, ou seja, o endereço da página da internet que você pegou esse material. Você vai precisar do nome do autor ou dos autores, o nome do artigo que você utilizou
e a data que você acessou, se você está pegando material da internet. Se você estiver pegando materiais de livros e revistas, né, impressos, você vai precisar do nome do livro ou da revista, o nome do artigo ou da matéria que você está olhando, ou do capítulo, o nome dos autores, porque a gente costuma, no Coach, a gente vai encontrar muito material compilado. O que é esse material compilado? São aqueles livros organizados. Uma empresa vai e organiza diversos autores, montam vários artigos e montam um livro. Então eu preciso saber quem é o autor do capítulo e o organizador do livro, porque eu preciso colocar isso também. Se é um livro normal, eu vou colocar o nome do livro, o título do livro, a editora e o ano. E aí eu preciso dessas informações, né, o fichamento que a gente fala. Essas informações vão facilitar o nosso processo quando a gente chegar lá na última parte, que é a referência bibliográfica. Tá bom? Desejo para vocês sucesso nessa nova etapa. Eu vou combinar, né, agora um prazo para a gente poder discutir isso e como que vocês vão desenvolver. E aí a nossa meta é, para você conseguir finalizar seu trabalho e passar para a próxima etapa, assim que você fechar, você tira uma foto da última página. Porque a gente não quer ficar compartilhando esse material também, é um material completo, né? Porque é o seu material. Então, a proposta é, vocês vão tirar uma foto e postar no grupo. Ó, até aqui eu caminhei, tá bom? Sucesso para todos, bom final de semana.